somos o... Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, que é a tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para tratarmos de questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje vamos discutir o Oscar, a cerimônia que aconteceu na noite de ontem, e é com muita satisfação que eu recebo aqui o meu colega, jornalista, escritor, Cefas Carvalho, que vai repercutir aqui comigo as principais premiações da noite mais importante do cinema mundial. Cefas, obrigado pela tua presença e seja bem-vindo hoje para discutir aqui e repercutir o resultado da noite de ontem do Oscar. Eu que agradeço, Otávio, muito obrigado pelo convite, me senti honrado. E jamais poderia recusar. Cinema, eu não recusaria nenhum convite seu, mas principalmente esse. Eu sou cinéfilo, eu acompanho o Oscar ininterruptamente desde 13 anos de idade. De 13 anos de idade para cá, eu nunca perdi uma festa do Oscar, de maneira geral. E eu gosto muito, eu acho que o Oscar é um termômetro. Eu reconheço que o cinema não pode ficar refém de prêmios, principalmente prêmios de indústria, mas também entendo que é um termômetro. Faz filmes independentes ganharem visibilidade, fez um filme coreano ganhar visibilidade, Parasita no passado, enfim. Vai ser uma conversa bem bacana sobre um tema que você gosta e eu gosto também. Eu adoro. Antes de começar o papo aqui com o Cefas, vamos só mandar um alô aí para os nossos parceiros comerciais, começando pelo Jocauto. Mandar aí um alô para os nossos queridos parceiros, estão sempre apoiando aqui o programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta. Começando com o Jocauto, câmbio automático, CVT, peças e serviços, aqui mesmo em Parnamirim, na rua Vale do Sol. Só passar o telefone aqui do Jocauto, 3272-3829, é o telefone aqui do meu amigo Fernando da Jocauto. Passando agora aqui para Quipão Premium da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, em Natal, 3217-7814. Segue aí a Quipão Premium nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para a Book Story da minha amiga Fábia Uerrara, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor. Telefone aqui da Book Story, 986350852. Segue aí também a Book Story no Instagram e também no Facebook. Passando agora para a barbearia do Edson Carlos, Avenida Abel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim. Telefone 9618-0090. Segue aí também o Edson, a barbearia do Edson Carlos, em Nova Parnamirim. Laricão Roots, Rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta, Centro. Telefone 98887-6312. Segue aí o Laricão Roots Lanches nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tempero de Casa, da minha amiga Liliane, 8166-8212 é o telefone do Tempero de Casa, Marmitaria Delivery. Segue aí também a Liliane no Instagram e no Facebook. E para terminar, sempre ele, meu querido amigo Tião Bai Restaurante, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Segue aí também o meu querido Tião. Cefas, alguma surpresa na noite de ontem? Acho que os favoritos que eram destacados, enfim, inclusive que venceram festivais pré-Oscar, parece que foram todos contemplados. O que a gente pode discutir em relação ao ator que ganhou Anthony Hopkins, porque tinha o Chadwick Boseman na disputa. Pode discutir também a atriz, tem uma possibilidade da Viola Davis, mas no mais tem as premiações técnicas, obviamente, mas a gente vai focar mais nas premiações principais. Mas no mais, acho que deu a lógica, né? Sim, Otávio, deu a lógica. Nas premiações técnicas deu praticamente toda a lógica. Todo mundo torcia para a fotografia ganhar o Nomadland, mas pelo impacto das paisagens americanas. Mas como ganhou Mank, que tem uma fotografia em preto e branco maravilhosa, foi justo. Todas as outras categorias técnicas me pareceram bastante justas, as premiações. E realmente, como você falou, as únicas chamadas surpresas, se é que podem ser chamadas surpresas, Anthony Hopkins ganhar e Frances McDormand ganhar, mas a surpresa, entre aspas, se deu porque havia um conteúdo emocional nas premiações. Em relação a Viola Davis, é porque Viola Davis é idolatrada nos Estados Unidos. Ela faz parte dos movimentos de direitos humanos, principalmente do feminismo negro, e seria assim uma vitória para esses movimentos a conquista de Viola.
Viola já ganhou como atriz coadjuvante, mas ainda não venceu como atriz principal. Então havia uma expectativa assim que Viola, que sempre faz discursos muito fortes, toda premiação que ela vai, toda entrevista que ela vai, ela faz discursos muito poderosos, muito incisivos, e todo mundo estava na expectativa de um discurso dela. Inclusive, até antes do Oscar, eu vendo no Twitter, né, uma espécie de termômetro da premiação, muita gente especulava sobre qual seria o ponto do discurso de Viola, caso ela vencesse, se ia falar de Joe Biden, se ia falar de Trump, se ia falar de situação mundial, de racismo, né, do caso de George Floyd. Acabou que ela não venceu. Mas não se pode dizer que foi talvez uma surpresa, não uma injustiça, porque a interpretação da Frances McDormand em Nomadland é sensacional, sensacional. E sobre simbolismo também, da mesma forma que era importante uma mulher negra, feminista, ganhar o Oscar, também é importante uma mulher já com 60 anos ganhar um Oscar num filme que fala sobre solidão, envelhecimento e pobreza. Porque é uma mulher que não tem aposentadoria no filme e ela é obrigada a morar no próprio trailer dela e sair vagando pelos Estados Unidos. Vamos começar então pelo melhor filme? Vamos? Vamos aqui aos indicados. Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. O vencedor, como já falamos aqui, o Nomadland, da diretora chinesa Chloe Zhao. Entre esses candidatos aqui, o que me pareceu, não sei se você vai concordar, o que me pareceu mais, digamos, um intruso aqui, o que não teria, na minha opinião, nível para estar nessa disputa, é o Bela Vingança. Embora traga uma premissa muito interessante, a questão do estupro, um viés mais feminino, mas eu entendo que, apesar da atuação espetacular da Carey Mulligan, parece que essa atuação espetacular não está muito em consonância com uma proposta que, na minha opinião, perde um pouco a força. Não sei se você concorda. Desses aqui, além do Nomadland, que foi o vencedor, qual que você pode destacar? Em relação à Bela Vingança, eu gostei muito do filme. Eu fui impactado pelo filme. É um bom filme. Eu gostei. E como você falou, ele tem uma importância. Né? Ele fala da importância da mulher ter uma reação a questões como assédio e estupro. O filme é muito bom. Eu vi com minha filha também, que se impactou muito. Agora, claro, está alguns patamares abaixo dos superiores. Dos 8 filmes, eu só não vi Minari. Minari eu acabei não vendo. Pessoas queridas me disseram que é um filme fofo. E eu tenho um problema com filmes fofos. Todo mundo que me acompanha sabe, eu gosto de filmes muito pesados, muito densos. E todos os outros 7 filmes têm peso. Sim. Tem peso. 2 filmes são explicitamente políticos, que é Os Sete de Chicago e Judas e o Messias Negro, inclusive que falam de coisas parecidas. Abordam a política americana na época, os Panteras Negras, que tem um Pantera Negra presente no julgamento de Sete de Chicago e é o tema principal do Judas e o Messias Negro. Um filme fala explicitamente sobre assédio e estupro, que é o Bela Vingança. Agora deu um branco. É o Judas e o Messias Negro. A Voz Suprema do Blues. Fala de racismo, Ah. né? Inclusive com cenas muito fortes. São justamente as do Chadwick Boseman. Mas eu votaria em Nomadland. Nos bolões de aposta que eu fiz com os amigos, nos sites, eu votei em Nomadland. E quando eu assisti o filme, antes da indicação do Oscar, eu pensei... Eu assisti com minha filha, o filme tinha acabado de vencer Veneza. E eu pensei, esse filme vai ganhar o Oscar. Vai ganhar... E ainda bem, porque ele é uma ruptura. Agora, na semana passada eu assisti Meu Pai. E eu considero Meu Pai o segundo melhor filme. Assim, como cinema, Meu Pai é espetacular, é impactante. E eu não estava vendo porque achei que era convencional. Mas aí pessoas queridas me disseram, Cefas, assista porque não é o que você pensa. E realmente não era o que eu penso. Assim, seria o meu segundo favorito em caso de não haver Nomadland. Mas só para finalizar, Otávio, o nível da competição eu achei muito alto. Muito alto. Não teve nenhuma comédia bobinha, não teve nenhum filme assim de indústria, até porque a indústria não pôde lançar muitos filmes por causa da pandemia. Então os filmes tiveram que ser mais intimistas. Alguns desses filmes foram lançados direto pela Netflix, tanto que a Netflix tem vários concorrentes. A Voz Suprema do Blues é da Netflix, Os Sete de Chicago é uma produção da Netflix. Mank, isso, já são 3 filmes. Nomadland é um filme típico independente, né? Nos anos 80, a gente até conversou isso em off, nos anos 80, Nomadland sequer seria indicado, porque estaria imprensado entre Amadeus, entre Dois Amores, entre filmes
épicos, né? O Amadeus sensacional do Não, não estou criticando, mas eram filmes e eram 5 daquele jeito. Agora eram 5, agora são 10, 9, 10. De 8 a 10, dependendo da votação. Agora, então é isso. O Nomadland, Cefas, a gente estava conversando aqui em off, ele venceu todos os festivais pré-Oscar, né? Venceu o BAFTA, venceu o Globo de Ouro. Sim. Inclusive, as premiações principais foram todas para o Nomadland. Melhor direção, a melhor atriz para Mark Dornan, que fez uma atuação incrível. Sim. Mais uma vez, a gente vai falar sobre isso. O segundo Oscar dela no espaço de 3 anos, o outro tinha sido com os 3 anúncios para um crime. Mas o Nomadland, eu fiz essa pergunta fora do ar e quero reproduzir. O Nomadland é um filme em que a gente vai olhar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e ele vai ser visto como um grande filme, como eu acho, por exemplo, embora você tenha tentado bem, são propostas bem diferentes, mas o Parasita, por exemplo, eu tenho essa percepção, que daqui a 30, 40 anos vai ser lembrado como um grande filme, até por ser um filme, e aí é raro, estrangeiro ou internacional, como estão chamando agora, que vence na premiação principal, só foi o segundo na história, o primeiro tinha sido O Artista, em filme francês, em 2012. O Nomadland, ele vai ter esse olhar do futuro para esse momento como um grande filme? Olha, Otávio, eu acho que vai depender muito de como vai ser. A gente nunca tem uma noção exata, né? Mas acho que vai depender muito de como vai ser o futuro. Por exemplo, se vários países, aí já é uma questão além do cinema, já é uma questão social. Se vários países começarem com uma crise econômica parecida com o que o filme é mostrado, o filme pode ser assim, um retrato que anteviu o que o mundo estava se tornando. Entendeu? Então ainda corre esse risco. Agora, o filme, como nós conversamos aqui, o filme tem uma narrativa lenta, poética. Ele não é aquele filme que você vai ver 3, 4 vezes. Ele não é aquele filme que vai arrebatar de uma maneira devastadora. E como a proposta agora, é uma coisa voluntária. É uma coisa da diretora e roteirista, a Clouzal, em consonância com a produtora, que é a Frances McDormand. O filme é delas duas, né? O filme é todo delas. É propositalmente poético, é propositalmente lento. O filme tem uma narrativa que convida à reflexão. A gente percebe logo cedo que não vai haver reviravoltas. Por exemplo, eu peço desculpa por dar spoilers, mas acho que todo mundo já viu o filme. Quando ela, por exemplo, tem um flerte com o solteirão, num filme convencional eles acabariam juntos, ou trocariam uns beijos pelo menos. Normalmente isso não existe. Ela vai na casa dele, olha os filhos dele, olha o neto dele e vai embora. A francesa de surdina, de maneira geral. Não aparece nenhum filho desconhecido dela, não aparece. Então, assim, não é uma narrativa de reviravoltas. Ao contrário de Parasita, que, como nós conversamos, é um filme cheio de plot twists. Toda hora o filme muda, e sempre para melhor. Então, assim, eu não sei dizer se Nomadland vai ficar, mas ele tem potencial para marcar os cinéfilos. E, de qualquer forma, é um filme importante para o raio-x dessa época. E ele traz uma crítica interessante, tem toda essa questão da poesia visual, como você citou, que é muito legal, mas ele traz também uma crítica a um determinado momento, né? Que foi a crise, a recessão de 2008 nos Estados Unidos. Isso. E mostra uma faceta que não é muito comum entre os filmes americanos, embora seja dirigido por uma chinesa, que é mostrar a pobreza. Sim. E essa coisa do sonho americano meio às avessas. Isso. Né? Que é também uma característica interessante do Nomadland. Isso, e o filme tem várias características curiosas, porque no Brasil, eu vou entrar agora para a parte de sociopolítica, no Brasil se vende os Estados Unidos justamente como um sonho americano. Mas nos Estados Unidos você abre uma empresa brincando, nos Estados Unidos você trabalha por semana e recebe por semana, mas em compensação, os Estados Unidos não tem SUS, não tem sistema de saúde. Inclusive tem um documentário do Michael Moore, o Cico, que fala isso muito bem. E como você vê no filme, nos Estados Unidos não tem aposentadoria. Logo no começo tem uma cena bem constrangedora, que o personagem da Frances McDormand, que é a Fern, ela é professora de literatura, ela encontra uma aluna no supermercado, e a aluna fica olhando para ela com ar de compaixão pela situação dela. Aí você se pergunta, como é que ela foi professora durante 30 anos e não tem aposentadoria? Porque o sistema de previdência dos Estados Unidos é diferente do brasileiro. Então, assim, por pior que seja o padrão brasileiro, por pior que seja a aposentadoria e por mais desmonte em tudo isso que os governos de Temer para cá estejam fazendo, ainda existe uma aposentadoria. Alguém que é professor há 30 anos, ele consegue se aposentar. Ele dá entrada no INSS e se aposenta, e tem o mínimo.
E nos Estados Unidos nós passamos 1h30 vendo um filme com pessoas que não têm essa aposentadoria. Então, realmente é um baque, Otávio, é um baque. Você vê que, como você falou, é o sonho americano às avessas, o pesadelo americano. Algo que a gente tem no sonho americano presente no Minari, por exemplo, que é um filme coreano. Você acha que, não entrando especificamente no filme, que eu acho o filme, inclusive, poderia ter sido melhor, ele peca muito pela descrição, a singeleza muito grande o filme, né? Tem um pouco falta algo de dramaticidade a mais no filme, né, o Minari. Mas tem momentos fofos, como você fala, sobretudo na relação do menino, né, o personagem do menino com a sua avó, que foi a vencedora do Oscar de melhor atriz e atriz coadjuvante. Agora, essa pode ser uma tendência, a gente falou aqui do Parasita, um filme coreano vencendo, dessa diversificação cada vez maior em Hollywood, é algo que a gente estava conversando também. Otávio, assim, entre os cinéfilos há meio que um consenso que todo Oscar tem um filme mais fofo, que é aquele filme mais de família, de indústria, e tem um filme muito independente. Todo Oscar tem. Se você for ver ao longo dos anos, e você tem a lista dos Oscars, sempre tem um filme muito fofo de indústria e um filme muito fofo, e tem os filmes médios. Tá? Esse ano teve uma mudança, nós até estávamos falando disso, por causa da pandemia. Então, assim, a indústria não conseguiu lançar aqueles mega filmes. Então, foram muitos filmes lançados diretamente em streaming com uma pegada mais independente. Então, tivemos muitos filmes independentes. Mas, fatalmente, ia ter o filme mais convencional. No caso, foi Minari, que eu não posso opinar muito, porque não assisti, mas vendo o que as pessoas falam, o que você falou, realmente sempre vai ter espaço para esse tipo de filme, Otávio, sempre, seja nas premiações, seja nos cinemas. E eu não duvido que se estreassem ao mesmo tempo Minari e Nomadland, Minari ia ter muito mais público, entendeu? Do que Nomadland, pelo apelo da família, pelo apelo. É muito mais fácil você passar 1h30 vendo uma família se construindo, com momentos fofos, como nós comentamos, do que 1h30, por exemplo, um grupo de adolescentes vai passar 1h30 vendo uma senhora de 60 anos saindo num trailer pelos Estados Unidos, entendeu? Porque não tem onde morar. Melhor direção, Cefas, passando aqui para outra categoria, os indicados foram Thomas Vinterberg, né, o dinamarquês, por Druk, mais uma rodada, David Fincher, esse conhecidíssimo, do diretor do Mank, o Lee Isaac Chung, do Minari, Chloe Zhao, que foi a vencedora, né, do Nomadland, e o Emerald Fennell. Sem dúvida alguma, o mais conhecido aqui, o David Fincher, né, o diretor de O Clube da Luta, o curioso caso de Benjamin Button, ele ganhou o Oscar com a Rede Social. E o Thomas Vinterberg também é bastante conhecido. Ele é do Dogma 95. Do Dogma 95. Amigo de Lars von Trier, que é o cineasta mais odiado do mundo. E ele tem um filme sensacional, o Vinterberg, de 1998, que é a Festa de Família. Eu amo esse filme. Que é simplesmente fantástico. Mas não é para as famílias assistirem. Não, é festa de família, mas é uma festa bem complicada, né? Tem esses dois aqui mais destacados, os outros, né? O Lee Isaac é um estreante, embora já tenha 42 anos. A Chloe Zhao é muito jovem ainda, tem 38, 39 anos. E a Emerald Fennell, né, de Bela Vingança, que ganhou, a Bela Vingança ganhou de roteiro adaptado. Né? Original. Roteiro adaptado foi meu pai. Algum destaque? O destaque, claro, a Chloe Zhao. A Chloe Zhao, ela ganhou todos os prêmios. Todos. Não teve nenhum prêmio que ela não ganhou. Ela ganhou Globo de Ouro, BAFTA, Independent, todos os prêmios da crítica. E era a favorita. Porque a direção, Otávio, é o seguinte, Nomadland em roteiro tinha tudo para o filme ser tedioso. Tudo. As cenas não tem como a gente falou, não tem um plot twist, não acontece nada no filme, só acontece a Fern indo pela estrada, mas não acontece nada. Tem diálogos poéticos, então, sem uma direção segura, aquele filme viraria tedioso até para fãs de cinema iraniano, que é o meu caso. E é quase uma co-direção aqui, né? Com a Frances. Com a Frances, a Frances domina, né? Mas a Chloe Zhao, ela despontou agora, ela tem alguns trabalhos independentes na indústria americana, mas esse, sem dúvida alguma, pode ser o marco na carreira dela. Tanto foi o marco, tanto reconheceram o talento dela, que a Marvel a contratou para dirigir Eternos. Então ela vai passar de um filme independente sobre recessão para dirigir um filme da Marvel, com orçamento milionário. Sem dúvida.
Vamos passar aqui rapidamente, Cefas, porque o nosso tempo é limitado. Diga isso não. Eu vim para ficar aqui até 2 da tarde. Melhor atriz. Você já falou um bocado sobre a Frances McDormand, mas teve na disputa aí a Viola Davis, também tinha uma possibilidade da Viola vencer, né? Ela que venceu como coadjuvante em 2017 por Um Limite Entre Nós, naquela parceria sensacional com Denzel Washington. Sim. Andra Day, né, dos Estados Unidos versus Billie Holiday, ela venceu o Globo de Ouro, né, tem esse detalhe, que é um detalhe importante. E a Carey Mulligan, que foi espetacular no filme A Bela Vingança, mas, embora seja um bom filme, concordo com você, eu acho que o talento da Carey Mulligan foi superior ao que foi a proposta do filme. Algo mais a acrescentar? A Frances McDormand, só um detalhe, né, foi o terceiro Oscar. Oscar. Ganhou por Fargo, 1996, dos irmãos Coen, inclusive ela é casada. É marido dela, o Joe Coen. Isso. E que vai dirigi-la muito provavelmente em Macbeth, né? Uma próxima produção. Exatamente. Outra perspectiva de Oscar. Um quarto Oscar para ela. ganhou com 3 Anúncios para um Crime e agora vence a terceira vez com Nomadland. Ela está vivendo o ápice aos 60 anos. Uma coisa que me chamou a atenção, Otávio, eu até escrevi sobre isso no Facebook no final de semana. Para nós que acompanhamos o Oscar com atenção, todo Oscar de melhor atriz sempre tem 1 ou 2, ou às vezes até 3, em papéis menos fortes. Sim. E, inclusive, atrizes como Meryl Streep, como Patrícia Arquette, já fizeram discursos dizendo, por favor, deem mais roteiros de qualidade para as mulheres, porque as mulheres se ressentem muito, as atrizes. Então você vê, por exemplo, atrizes de extrema qualidade, como a Charlize Theron, que já ganhou o Oscar, que reclamam publicamente que não recebem roteiros. Então sempre tem uma atriz que está fazendo, que é indicada ao Oscar por um papel de uma comédia, ou para o papel de uma mãe solteirona, ou de uma mãe com uma filha disfuncional, é meio que um clichê. Esse ano não, Otávio. Todas as 5, sem exceção, são papéis fortíssimos de filmes pesadíssimos. Carey Mulligan em Bela Vingança, o filme é sobre assédio e estupro. Viola Davis, A Voz Suprema do Blues, é sobre racismo nos anos 30, racismo estrutural. Frances McDormand, já falamos aqui, é sobre envelhecimento e falta de perspectiva na velhice. Aí vamos agora, a Andra Day, que eu não assisti, mas eu sei que é sobre Billie Holiday e todos os problemas que ela sofria. Billie Holiday tinha depressão, alcoolismo e o filme fala sobre racismo. E para completar, a Vanessa Kirby, ela é do Pieces of Woman, que não tem tradução em português, da Netflix. É um filmaço. O filme é devastador. Sim. A primeira cena do filme é uma cena de meia hora, de um parto, onde a criança morre, um parto em casa. Então, assim, o filme discute depressão, porque ela entra em depressão. A cena do parto, por si só, já merecia uma indicação ao Oscar. Então, você tem 5 atrizes indicadas por 5 papéis fortíssimos. Qualquer uma das 5 em outros anos poderia vencer. Só alguns detalhes, né? A Andra Day, por exemplo, é a primeira aparição dela no cinema. Sim, né? Exatamente. Ela é uma cantora de jazz muito famosa nos Estados Unidos, mas é a primeira aparição dela. Sim. A Vanessa Kirby, como você falou, teve grande destaque no The Crown. The Crown, mas no cinema, primeiro papel de destaque dela. Agora, por exemplo, Otávio, você pega a vencedora faz 2 anos, ou 2 ou 3, foi a Emma Stone, por La La Land. O filme é lindo. Mas qualquer uma das 5 tem uma interpretação melhor do que a Emma Stone. E a academia adora um musical. Adoro Se o musical for mais ou menos, concorre. Se for bom, ele ganha. E engraçado que o maior de todos, o Cantando na Chuva, não ganhou. Sequer disputou. Né? Nem concorreu. Rapidamente, Cefas, melhor ator. Riz Ahmed, né, do Som do Silêncio. Chadwick Boseman, né, ator que recentemente falecido. A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins, que foi o vencedor por Meu Pai, Gary Oldman por Monk, esse, assim como a McDormand, tá vivendo um estado de graça, sim. Ator espetacular, ganhou em 2018 pelo Destino de uma Nação. Fazendo Churchill. E o Steve Yeun, ator coreano, né, sul-coreano, do Minari. Aqui a disputa era Chadwick Boseman, né, com o Anthony Hopkins. Sim. Qual pode ser, eu não considero surpresa, né, mas muita gente está considerando pelo fato de que foi uma interpretação fantástica do Boseman e tem o fator morte. Tá? E ele ganhou também,
ganhou o Globo de Ouro, enfim, ganhou as outras premiações. Mas esse fator morte, na minha opinião, poderia ter sido decisivo, porque juntaria com a atuação fantástica e essa questão de dar o prêmio para um ator recém-falecido, né? Mas aí o Anthony só perderia, eu brinquei com você, se acontecesse algo extraordinário. Aconteceu. Aconteceu, que foi o Hopkins numa atuação soberba. Comente. Eu concordo totalmente. Agora, todo mundo antes do Oscar viu o filme, o meu pai, menos o organizador do evento, sim, que é o cineasta Steven Soderbergh. Porque pela primeira vez, em 93 anos, pela primeira vez, a premiação de melhor filme não foi a última. Eles deixaram melhor atriz, melhor ator por último, certamente para haver a celebração de que quando abrisse o envelope, Chadwick Boseman e a esposa dele, a viúva dele, perdão, fosse ao palco receber, que era o que eu esperava que fosse acontecer. Eu também. E todo mundo se levantasse chorando, sim, aos prantos. Estava tudo programado. E aparecesse a imagem de Chadwick Boseman no telão, todo mundo aplaudido aos prantos, todo mundo vendo pela TNT aos prantos também, e fosse todo mundo dormir celebrando isso. Era o esperado. Eu acho que o organizador esperou para isso. Mas como você falou, tinha uma interpretação do Anthony Hopkins no meio do caminho. É que não vai dar tempo. Porque a gente ia falar um pouquinho sobre o sistema de votação. As pessoas pensam assim, a academia tirou o Oscar de fulano, a academia não gosta de Beltrano. Parece que a academia são 10 pessoas que se reúnem, mas explicando, não. A academia são todas as pessoas que podem votar ao Oscar. E esse número de pessoas são 5 mil pessoas, no mínimo, acho que são mais até, espalhadas pelo mundo todo. Por exemplo, o Brasil, toda pessoa que é indicada ao Oscar, ela pode votar no Oscar. Então, todo ano chegam aqui as cédulas de votação para Fernanda Montenegro, que foi indicada em 98 por Central do Brasil, Fernando Meirelles, que foi indicado por Cidade de Deus, Daniel Rezende, que é o montador de Cidade de Deus, o produtor Rodrigo Teixeira, que é o produtor de Me Chame Pelo Seu Nome e de muitos outros filmes, é produtor do filme O Animal Cordial, que é um filme de terror. Enfim, são brasileiros que votam no Oscar. Como tem franceses que votam e mandam pelo correio, como Bong Joon-ho, que é o que ganhou, o diretor de Parasita que ganhou ano passado, ele se tornou votante do Oscar. Então ele votou. Então está muito diversificado. Então está muito diversificado. Então não existe isso de academia. Não, é muito diversificado. Então o que aconteceu, Otávio, o que eu presumo que aconteceu, pela minha experiência de ler essas fofocas de Oscar e mecanismo de Oscar, é que Chadwick Boseman era o favorito disparado. Era o favorito. Todo mundo queria que ele vencesse. Mas as pessoas, depois da indicação, começaram a assistir Meu Pai. Aí quando elas assistiram Meu Pai, elas... Meu Deus, o que é isso? Aí começaram a mudar de ideia. Nossa, eu queria votar no Boseman, mas tenho que... a sensação que eu tive. Eu achei a atuação do Boseman espetacular. Não, é espetacular, não desmerece nada. Mas quando eu vi a do Hopkins, eu falei pra você, é uma atuação de Oscar. Sim, atuação de Oscar. Tá aí o vencedor. É talvez uma das melhores atuações da história do cinema. Eu vi pessoas sérias falando sobre isso. O Pablo Vilaça, que é um crítico literário, o André Barcinski, conversando. É uma das maiores da história do cinema. Aliás, essa é uma boa questão, né? As maiores atuações da história. Qual foi a maior para você, rapidamente? Da história do cinema? Tudo que você viu, obviamente. Olha, eu sou muito impactado com Marlon Brando, como Don Corleone do Poderoso Chefão. Pelo simbolismo. E também tem o próprio Marlon Brando, 30 anos antes, como isso. Que é um bonde chamado Desejo, né? É do Tennessee Williams. Tennessee Williams, que ele faz o Kowalski. Isso, Stanley Kowalski. Isso, que foi uma das primeiros filmes dos Estados Unidos com um homem sem camisa. Que não podia ter homem sem camisa no cinema americano. O Marlon Brando e o Poderoso Chefão é uma coisa extraordinária. Mas ele consegue ser mais extraordinário no Bonde Chamado Desejo. Chamado Pecado. Fazendo uma parceria extraordinária com a Vivian Leigh. Vivian Leigh, de O Vento Levou. Isso. Que ela faz uma atuação impecável, irretocável. Sensacional. Então, como interpretação, assim que me vem à cabeça... Eu diria essa. Cara, essa. Tem o Laurence Olivier em Hamlet, né? O Hamlet de 48, que me marcou muito com a interpretação, que é sensacional. Espetacular. Sensacional. Daria um programa de 1 hora só sobre esse assunto. Mas vamos fechar aqui rapidamente, só para citar. Atriz coadjuvante e ator coadjuvante. Atriz coadjuvante indicadas: Maria Balakova, por Borat 2, Glenn Close, Era Uma Vez um Sonho, Olivia Colman, pelo Meu Pai, Amanda Seyfried, pelo Mank,
e Yoon Jun Yeon, Minari, que foi a vencedora, a senhorinha lá, Isso. fazendo a parceria com o garotinho fofo que você citou no filme coreano. Essa vencedora aqui, eu acredito que tá bem entregue, só que eu lamento demais, e você acho que vai lamentar também, a Glenn Close, oitava indicação. Perdeu mais uma, nós comentávamos isso. Nunca venceu. Essa categoria é a mais complicada para analisar, porque eu só assisti o Mank e meu pai. Só assisti esses dois. E a Olivia Colman, outro nome. Mas a Olivia Colman ganhou faz 2 anos. Era muito difícil, lá vou eu, era muito difícil a academia... Ela ganhou como principal. Ganhou como principal, por A Favorita, que é um filmaço. Filmaço. Então, assim, com Glenn Close, com uma senhora coreana fofinha, dizem que... Eu não assisti o Borat 2. Eu adoro o Borat 1, mas não assisti o 2. Dizem que a Maria Balakova tá muito boa, que é o melhor do filme. Muito então, jovem. isso, a Maria Balakova ganhou alguns prêmios. Ela ganhou do Critics' Choice. Se eu não me engano, ela ganhou o Globo de Ouro, eu acho. E a Amanda Seyfried está muito bem em Mank, muito bem mesmo, então havia uma chance. Agora, na reta final, da mesma forma que meu pai se consolidou na reta final da premiação, todo mundo, pessoas chegadas a mim, queridas, que são cinéfilas, diziam, Cefas, você tem que assistir Minari, nem que seja pela avó. Aí eu comecei a achar que realmente deve ter alguma coisa a mais nessa parte. E realmente teve, que ela venceu. Só pra gente encerrar, Cefas, melhor ator coadjuvante. Sacha Baron Cohen, Os Sete de Chicago, os indicados, né? Daniel Kaluuya, do Judas e o Messias Negro, foi o vencedor. Leslie Odom Jr., de Uma Noite em Miami. Paul Rassi, do Som do Silêncio. E o Lakeith Stanfield, também do Judas e o Messias Negro. Tá bem entregue, né? O Daniel Tá bem entregue. Ele deu um show. Deu um show no filme. Só para lembrar, o Daniel Kaluuya é o protagonista de Corra. Sim, em 2017. Que ganha faz 3 anos, 4 anos. Ganhou como roteiro original. Primeiro negro a ganhar um prêmio original. E o Daniel Kaluuya no Corra tá muito bem. Fantástico. Muito bem. Inclusive, aquele personagem que ele contracena que diz justamente a frase Get Out, Corra, é o Lake Stanfield. São os dois. Os dois viraram Panteras Negras 4 anos depois de estarem lá naquele antro de psicopatas, né? Do Corra. Ficou bem entregue. Essa categoria tá muito boa, muito boa. O Paul Rassi tá muito bem, Som do Silêncio. Interessante aqui, Uma Noite em Miami, né? Sobre esse eu não assisti. Quero muito, mas não assisti. O encontro fantástico entre o Cassius Clay, né? Muhammad Ali e o Malcolm X em Miami. E o Pantera Negra, né? O Fred Ou seja, terceiro filme sobre Pantera Negra no mesmo ano. Exato. Né? Então tem essa questão política também, racial, também envolvendo aí o Oscar. A Regina King, que apresentou o Oscar, é a diretora. É a diretora, atriz, compositora e agora diretora. Sensacional o Cefas Carvalho, o papo sobre Oscar. A gente já acabou? Já acabou. A gente poderia ficar mais 1 hora aqui facilmente. Com certeza. Esse assunto que a gente tanto gosta, que é cinema. Aliás, uma outra paixão em comum, a outra é a literatura, sem dúvida. E tem a terceira, que é o futebol. O futebol. Outro dia a gente vai fazer só sobre o futebol. Antes de terminar o Otávio Buquerque Cultura em Pauta, quem está assistindo, eu tenho certeza que tá adorando o nosso programa, pelo Otávio Buquerque Cultura em Pauta, o meu canal, se inscrevam lá, e também pela TV Potiguar Notícias. Só passar rapidamente, mais uma vez, pelos nossos anunciantes, começando aí pelo Jocauto, câmbio automático, CVT, peças e serviços, aqui na rua Vale do Sol, em Parnamirim. Um grande abraço aí para o nosso amigo Fernando. Passando aí para Quipão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Café da manhã é excelente lá, viu? Excelente. Gosto muito de lá. Segue aí a Quipão Premium nas redes sociais. Passando para a Bookstory. Bocata. A Bookstory, vamos lá. A Bookstory, da minha amiga Fábio Errara. Seguem aí também no Instagram e no Facebook. Moda feminina faz o seu dia melhor. Passando agora para a Bocata, gastronomia saudável, para você que precisa fazer dieta, tem restrições alimentares, a Bocata é o local. Segue aí também nosso amigo Bocata nas redes sociais. Passando agora para a barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221. Segue aí também o nosso querido Edson Carlos nas redes sociais. Laricão Roots, Rua Quintino Bocaiúva, lá no centro de Natal.
Segue aí também no Instagram, no Facebook da minha amiga Glênia, abraço para ela. Passando agora para Tempero de Casa, da minha amiga Liliane, Marmitaria Delivery. Segue aí também o Tempero de Casa nas redes sociais. E por último, sempre ele, nosso patrocínio, primeiro patrocínio do programa, do Humilde Tião, Bar Restaurante, lá na rua Juiz de Fora, em Natal. Grande abraço aí também para o meu querido Tião. Então, encerro aqui com o Cefas Carvalho, mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Quarta-feira, compromisso firmado. Vejo vocês lá.